Hey! Hi, Hi, how are you? I'm good. How are you? Good. Let me just turn up this sound so I can hear you better. I'm Okay, hanging now I out can with my teenage daughter in her room, so she's hear a star. That's awesome. Um, Gail, I'm gonna ask you a few questions. I just closed down the comments so they just won't go up in your face during our talk. But in a little while, I'll just release them so the readers can ask more questions. Sure. And I only ask you to answer in chunks so I can translate in chunks for them. So that's fine. So. Yay, so cool to talk to you. We just did a live talking about your books 2 hours earlier, so we're all very excited to have you on. So thank you for doing this. I'm so glad to be here. It's almost like Gente, I'm in Brazil. we miss you. You have to come back soon after Miss the you too. pandemic is all over. Yes, once we can all leave our homes, I would love to come see you again. Yay. Gente, só para iniciar, já falei como é que vai funcionar a live para Gail. E ela já disse que assim que acabar a situação toda da pandemia, ela tá louca para voltar para cá, porque ela tá sentindo falta da gente. Isso é um pedacinho do Brasil para ela. Então, yay, coisa fofa. So, how have you been doing during all of this pandemic craziness? The secret of writers is that life hasn't changed so much. You know, we still work from home. I still stay in my pajamas way too long. So that part is not so different. My kids are home. Here's my daughter. Hi. Hi. Yay! Doing homework in her bedroom. And you know, I don't want to talk too much, but it makes you live each moment in the moment because you have no idea what's going to happen tomorrow. Eu perguntei como é que está sendo a vida nessa pandemia, nessa loucura, né? E ela disse que o segredo dos autores é que não mudou muito no sentido de que ela continua escrevendo de casa, trabalhando de casa, usando pijama tempo demais. E que ela mostrou a filha dela, que ela está no quarto enquanto a filha dela está fazendo o dever de casa. E que ela acha que o importante é viver o momento, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, é bem isso. Have you been able to like focus to write or to plot or to read, to do anything? So the first week or so, no. I was just on Twitter all the time. And then after that, I had deadlines because I had a short story due, I had a book due, so I had to get to work. So luckily, both of those things I had already written, so I was revising. I think it'd be very hard to come up with something fresh right now. But I just turned something in yesterday, and it was a relief. Writing has always been an escape, and so it's been a nice escape. Awesome. And I'm reading more than ever. Good. Yeah. Eu perguntei como é que está sendo, se ela tem conseguido escrever e ler e focar em alguma coisa, né? E ela disse que na primeira semana não, que ela estava no Twitter direto, mas depois ela tinha datas de entrega para as coisas. Então ela tinha que entregar um conto, ela tinha que entregar um livro, e a sorte dela é que ela já estava na fase de revisão, ela já tinha escrito. Porque ela falou, ia ser muito difícil eu tentar criar alguma coisa agora, alguma coisa nova. Então, eu estava só revisando. Então, ela já entregou e ela falou para ela escrever uma escapatória da vida, né? Então, ela gosta muito disso, então foi uma coisa boa. E ela está lendo mais do que nunca agora. So, you finished a book and a short story. Can you tell us a little bit more about that? Anything at all? I can't tell you about either. The short story should be coming out pretty soon. And the book, I think, will be coming out in about a year here. So we should have a sort of sneak peek. But it's a YA novel. I'm going to show you all. Like, here. You get a sneak. These are pages I've been working on. Lots of scribbling. So the process. Anyhow, so I think you'll find out about both soon, and hopefully have both soon.
Ok. Eu perguntei que ela, como ela entregou um conto e um livro, já tô querendo saber, né, sobre o que é esse conto e esse livro, e ela falou que ela não pode contar. O conto, ela disse que talvez seja divulgado bem em breve, e o livro vai sair nos Estados Unidos daqui a um ano, mais ou menos. Então, é o jovem adulto também, que é o estilo que ela escreve geralmente. Então, ela falou, em breve, provavelmente vai sair informações sobre esses dois, mas ela não pode falar nada, e mostrou um pouquinho, gente, do trabalho dela pra gente dar uma olhada. Eu adoro. I love to see how authors scribble and work and everything. It's just like how your minds work. It's fascinating. So let's talk books, because we love your books over here. So how did you start to write? You know, I think even before I knew how to write, I was keeping myself company with stories. So I was one of those kids who was always making up crazy stories. Even, you know, when I was in kindergarten, I remember they had you dictate a story and the person would type it up for you. And my stories were always like crazy, about parents locking children in closets. There was one about a little girl who exploded. So I think even then it was a way to entertain myself and to bring myself comfort. Perguntei como foi que ela se transformou numa autora, né? Como é que ela começou a escrever. E ela disse que desde antes dela começar a escrever, ela era apaixonada por histórias. Então ela adorava criar histórias muito malucas. E numa época que ela estava no jardim de infância, ela tinha o trabalho de que ela ditava e as pessoas escreviam para ela, porque era antes dela começar a escrever. E ela inventava essas histórias mais loucas. Uma era de uma menina que tinha explodido, a outra era de pais que trancam um garotinho dentro, filhos, né, dentro de armários. Então era sempre umas histórias muito, muito malucas que ela adorava. And then, how did you come up with "let's do this for a living" very well, might I add? Thank you. Like a lot of things in my life, it happened by accident. I took a few years off before I went to university because I just wanted to travel. And then I realized I wanted to be a doctor and help people. And I went at the last minute to this one school that still had openings and realized I didn't want to be a doctor, and backed into studying journalism. And I loved studying journalism, and I was a journalist for a dozen years. And I traveled around the world with my husband, and I wrote a book, and I came home and I had a baby. And all of a sudden I couldn't do the kind of work I'd done before, and I didn't know what to do. And I wound up writing my first young adult novel when Willa who you just met, was 3 months old, and I would write when she was napping. And it was this way to be confined at home with a child, but still be able to escape and go places. And it started like that. Muitas das coisas da vida dela, eu perguntei como é que ela se tornou, então, né, uma autora e passou a escrever livros tão incríveis que a gente adora. E ela falou que mais de uma coisa na vida dela aconteceu por acidente, e isso também aconteceu. Ela, antes de entrar na faculdade, ela começou a viajar, foi viajar por vários lugares antes de fazer a faculdade. Ela resolveu que ela queria ser médica, e aí ela acabou ingressando numa faculdade, assim, nas últimas vagas que tinham ainda abertas para poderem entrar na faculdade. E aí ela descobriu que ela não queria ser médica, e ela queria estudar jornalismo. E ela estudou jornalismo, ela adorou, ela trabalhou durante 12 anos como jornalista, ela viajou o mundo fazendo matérias, viajou com o marido, e aí ela voltou, escreveu um livro, e ela tinha a filha dela, que a gente acabou de conhecer, ela tinha 3 meses, quando ela resolveu escrever, porque ela não podia mais trabalhar como jornalista, porque ela tinha que viajar muito e não tinha mais como viajar, porque ela tinha uma criança em casa. Então, quando ela tinha 3 meses, quando a menina normalmente dormia, a filha dela normalmente dormia, quando ela escrevia os livros, e foi como ela passou a trabalhar como escritora, porque para ela era uma forma de escapar de qualquer coisa, e era o que ela adorava fazer. Awesome. We always do these lives, and we talk to authors like, where do you get your stories from? Where do you get like trying to run from what inspires you? So it's always like, where do you get your ideas from? And Harlan Coben told us it's from asking, what if? So I want to know,
your answer to that question? Where do your stories come from? I hate to steal from Harlan Coben, but do you have Reese's peanut butter cups in Brazil? Sadly, no, but we have something close to it that it's just the peanut butter part and it's kind of flaky, but it's kind of like that. But I can explain it. That's fine. So I always explain there's this American candy. It's a Reese's peanut butter cup. It's peanut butter in the middle and it's chocolate on the outside. Mm-hmm. And for me, what starts a story is a what if question. A what if. And that's the peanut butter. And I have so many questions that are always going on in my mind. What if, what if, what if? What turns it into a novel or the beginnings of a novel is when a character arrives to answer that what if question. So with If I Stay, for instance, the what if question, which was based on something real that had happened in my life where I lost 4 friends of family, just like the family in If I Stay. And one of the children, a little boy, a lot like Teddy, had lived like longer than the rest of his family. And I always wonder if he knew and if he chose to go with them. So that story that what if is in my head for 7 years, 8 years. And then one morning I wake up and there's this girl and she's 17 years old and she plays the cello. And I knew she was going to answer that. And so I sat down. That was Mia. The what if was there. And that's what started If I Stay. Awesome. And she's the chocolate part? She's the chocolate. Of the reason. Characters are the chocolate and the premise, the what if, is the peanut butter. Awesome. Eu perguntei para ela, que a gente sempre fala com os autores de como é que vem a inspiração nas suas histórias, como é que você cria essas histórias. E aí eu falei do exemplo do Harlan Coben, que é sempre perguntar, e se, né? E se isso acontecesse? E ela deu um exemplo que é um chocolate americano chamado Reese's, que ele é igual paçoca, gente. Ele é de chocolate por fora e ele tem paçoca dentro. E ela fala que ela tem exatamente isso. A pergunta para ela sempre é o e se. O e se seria a parte de dentro desse chocolate, que é a paçoca. E aí ela pergunta sempre né, e se isso acontecesse. E a parte de chocolate, que é o que vai responder essa pergunta, é o personagem. É quando o personagem chega para responder. E ela acha que essa é a grande premissa de quando ela começa a escrever, quando chega a parte do personagem. E ela disse que ela teve, com a história do E Se Eu Ficar, aconteceu com uma família que ela conhecia, com amigos dela, que teve um acidente como aconteceu com os pais da Mia. E ficou um dos filhos, que era um garotinho bem pequenininho, como se fosse o Ted, bem pequenininho, ele não estava nesse acidente, ele sobreviveu. E ela sempre ficou se perguntando se ele sabia o que tinha acontecido com a família dele, se ele tinha escolhido ficar. E essa pergunta ficou com ela durante 7 anos, até que um dia ela acordou e ela conheceu na cabeça dela uma personagem que era uma menina de 17 anos, que tocava o violoncelo e que veio para ela responder essa pergunta, que é a Mia, que era a protagonista da história. Então é exatamente isso. Para ela perguntar o e se, mas também é quando o personagem aparece para responder essa questão. Awesome! Let's talk, I Have Lost My Way, because that book, just by talking about it, I get like goosebumps all over. I love that book. Thank you so much for writing it. Thank you for saying that. I love those characters. Speaking of the chocolate. How did you come up with 3 such different stories and such different ideas, and they connect so well, and even though they're very different from each other? How did you come up with that chocolate? That's such a good question. It's an interesting one because in that case, the premise was a little bit more personal. It was coming off of a 2-year stint where everything that I wrote, I hated. I felt like I had lost the ability to write. And it was just like this thing that I'd always done since I was young for comfort and to make sense of the world, I could no longer do. And so I was walking around and saying the sentence to myself, I've lost my way. It's just the only way I could think of it. And then one day, it wasn't me that was saying it, it was Freya. And so and I knew immediately that she was a singer and she had lost her voice. And so I sat down and I wrote those words coming out of her mouth. And then the characters came to me in order.
And after Freya, Haroon was there. And of all the characters, he's the least like me. He's a queer Pakistani Muslim, and I am a straight American Jew. But he was the one who I understood so deeply, did research too, but also, and then came Nathaniel. And these characters, I think they saved me because they got me out of what was ever sort of making me lost. They helped me find that way. Oh, awesome. Eu perguntei como foi escrever Eu Perdi o Rumo, porque é um livro tão bonito, e eu agradeci ela por ter escrito, porque realmente é sensacional. E é sobre 3 adolescentes que perdem o rumo da vida, eles não sabem o que eles querem fazer, e quem eles são, e o que eles querem para o futuro, né? E eu perguntei como ela criou essas 3 histórias, né? Que chocolatinhos são esses que apareceram nessa história. E aí ela falou que durante 2 anos da vida dela, ela não estava conseguindo escrever, tudo que ela escrevia, ela não sentia, que não se conectava com aquilo. E ela começou a achar que, assim, meu Deus, eu amo escrever, é o que eu faço, é o meu ofício, e eu não estou conseguindo fazer isso. Eu perdi meu rumo. E ela ficou falando sempre isso, meu Deus, eu perdi meu rumo, e agora? E até que um dia, não era ela falando, era a Freya, que apareceu para ela. E aí, nessa hora, ela teve o estalo da criação dessa personagem, de que ela era uma cantora e que ela perdeu a voz. Então, ela começou a escrever, ela sentou, começou a escrever a história da Freya, e aí ela pesquisou o Haroon, que é um paquistanês que mora nos Estados Unidos. Ele é muçulmano e ele é gay, que ela falou é completamente, ao mesmo tempo, oposto de mim, porque ela é hétero, branca e judia, mas é quem mais parece com ela. Então, ela amou escrever esse personagem, e logo na sequência apareceu o Nathaniel, que termina, né, que fecha esse trio maravilhoso, muito bem escrito. E ela diz que esses personagens a salvaram, porque ela tinha perdido o rumo, e eles ajudaram ela a reconquistá-lo. E eu tô quase chorando, porque, nossa, I'm almost crying talking about this book, because it really... it kind of saved me as well, so I'm like, yes. I mean, I think we're all lost right now, and we all have these connections, and as bad as the quarantine has been, I think it also reveals some of those connections. And also about those stories, I think it's the same as with any of my books, where those people become real to me. They become real humans, and I know them, and I connect to them so deeply, and I think that that's what, you know, allows me to write them, I hope, realistically, because I'm not writing a character, I'm writing a person. And when I would first had people reading the book for me, they would say, oh, I loved it, but I had a favorite character, and it was, you know, so-and-so. And they would tell me this like it was a problem, but everybody had a different favorite character. So I thought that was a good thing. And I'm wondering here if people in comments, they should say who their favorite character was, if they had a favorite. Did you have a favorite? Yes, I totally connected with Freya, because it actually has to do with my next question, because of all of this trying to feel relevant kind of thing. So let me just translate this part, and then I'll ask that question for you. Aí eu falei que eu me emocionei nessa hora, porque esse livro realmente me ajudou também a achar meu rumo. O livro é incrível, e ela falou que ela fica muito feliz quando dizem isso, porque os personagens, para ela não escreve personagens, ela escreve sobre pessoas. E é muito bacana, porque ela fala que várias pessoas dizem para ela como se fosse um problema, eles preferirem um personagem e não o outro, mas ela acha legal justamente porque existe essa conexão. E que agora, na quarentena, a gente acaba também precisando dessas conexões, né? E a gente precisa se conectar com personagens fictícios ou pessoas. E isso é muito válido, é muito importante a gente buscar essas conexões. E ela perguntou, ela quer saber depois de vocês, então fiquem preparados aí, que ela quer saber qual é o personagem favorito de vocês. E eu disse que para mim, nesse livro, é a Freya, porque ela passa por uma situação que é o que eu vou fazer a pergunta agora, e aí eu vou traduzir para vocês na sequência, que é a situação dela é sobre ser relevante, né? É sobre você toda hora ter que estar produzindo alguma coisa, senão você acha que você não é mais relevante para as pessoas e para o mundo. E eu me identifiquei muito com esse tipo desse tipo de questão, e eu quero colocar exatamente isso para ela agora. Talking about Freya, I think
especially, I think, especially now, I think it's very up to date. The word completely skipped my mind, but it's very right now that we are totally focused on, we have to do something, we have to make content, we have to write or to shoot videos or else we won't feel like we're relevant. And we have that pressure. I think technology and you know, social media and stuff like that gives us that pressure. And I think now during quarantine, it kind of tripled, because you feel like, now I have all of this time, I have to do something with this, or else I'll regret, or it is expected of me. So I wanted to, I don't know, to share and talk about that a bit. And what do you think of all of this? I think you've hit something really important, where you're in the age of social media, we have to perform a version of ourselves. Mm-hmm. And so it's like your existence, and I'm older, so I came of age before there's social media, and I interact with it now as part of my job. I think if it wasn't part of my job, I wouldn't be on it, because I feel like I'm performing a version of myself, and that there's this chasm, I think, a lot of times between who you put out there and what's really going on. And because, and I don't know what people are doing in COVID, maybe they're expressing their vulnerability more, and maybe that's a good thing, because you want to know that you're not alone. I think that is why we read books, because they show us that our experience is not singular, and that's comforting. And sometimes social media, to me, feels very isolating, because everybody is just showing you the supercuts of their lives and the great stuff. And you think, my life's not great like that. What's wrong with me? But of course, everybody feels that way. They're just not showing those parts of their lives. So there is this era of always having to kind of put something up there and create content. And the idea that you should have to create at the most psychologically taxing period of your life is crazy. If it makes you feel good and it brings you comfort to do that, great. But if you don't feel like it, don't. This is history we're going through. These are like insane times. I think back to what is normal now. If somebody told us this 3 months ago, that we'd all be locked in our homes doing everything via video, wearing masks wherever we go, like afraid to touch people, we'd think that's a dystopian novel. So true. Eu falei sobre a situação da Freya, né? Se ela concorda com essa situação de de você ter essa pressão, né, gente, de mídia social, ainda mais agora na quarentena, de você ter que estar produzindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, senão você não se torna relevante, você não se mantém relevante. E aí eu perguntei para ela o que ela achava dessa situação. E ela falou, cara, com a situação de mídia social, a gente tem essa pressão porque é quase que uma situação performática. Você mostra quem você é na mídia social, mas você realmente é aquilo. Você tem uma versão de você muito mais verdadeira que às vezes você não mostra. E que agora, durante a quarentena, talvez as pessoas estejam mostrando mais o seu lado mais vulnerável, e que isso é muito importante. E que a gente vê que a gente não está sozinho nisso, né? Nessa preocupação. E que é por isso que a gente lê, porque no escape da leitura você conhece outras situações e outras experiências e que espelham a nossa. Então a gente não se sente sozinho e tudo bem, sabe? E ela falou que é muito louco, porque nas redes sociais é como se fosse um retrato, é um recorte da vida que é perfeita. Só que a gente, né, é o que eu sempre comparo, gente, como se fosse assim, você está comparando seu bastidor com um palco alheio. E aí você olha para aquele palco e fala, nossa, mas eu conheço toda a bagunça dos bastidores, então a minha vida não é perfeita assim. E a vida de ninguém é, né? Só que a gente não, às vezes, esquece esse contexto. E que a gente está vivendo num mundo muito louco, muito insano. Se há 3 meses atrás a gente falassem pra gente que a gente ia ficar um tempão fechado dentro de casa, com medo de tocar em outras pessoas, usando máscara para trabalhar, sem sair, a gente ia falar, gente, isso é um livro distópico, não existe isso, né? Então, assim, não tenha a pressão de trabalhar
e de produzir, assim, não trabalhar o nosso trabalho diário, gente, mas assim, de produzir um conteúdo, de escrever um livro, de fazer um curso, de, né, isso tudo durante a quarentena, porque é um momento psicologicamente muito pesado na nossa vida. Se te faz sentir bem, faça. Se não, não se cobre. That's you are it. Amazing. How do you do that? Thank you so much. Taking notes at all? Like you're just like. No, I am. They're just undercover. Okay, but still, like you're so engaged in all this, and that you're managing to both take notes and translate. I'm blown away. Thank you. Thank you. I have another question here. That's you wrote for 17, right? Yeah. I used to read that as like my Bible. I love that magazine. And a few of your books came from articles that you wrote for the magazine, right? So as I was talking earlier today, talking about all of your characters and all of the themes about grief and suicide and connection between friends and family and stuff like that, I always say it kind of hurts to read, but it's like a cathartic pain. Does that make sense? It's like Gail gets it. She gets me. I can read this and it's not going to be like a trigger. It's going to be something that makes me feel okay. So how is your process of writing? You said that you begin with the what if, and then you turn to a character that comes to answer that what if. But then, like, do you shut yourself to write? Do you show people as you go, as you write along, or does it take a lot of time? Do you write like all night long? What is your process to writing these amazing stories? Well, first of all, thank you for what you said about the cathartic read. People sometimes ask me, you know, why I write about death in some of my books, and I never think I write about death. I think I write about life. I think we're all scared of what's going to happen when the worst comes to visit, and tragedy will visit us all. It's visiting us all now, and I think it's very comforting for me to have my characters face these things they think they can't face, and see them rise to the occasion. Like that to me is where the hope is like this thing that you're scared you'll never be able to deal with. It happens and you rise to the occasion, and sometimes you grow from it. So thank you for saying that. And You're welcome. I don't know if you want to answer that before I go into process, but as for my process, yeah. Do you want to, should I keep No, go ahead. That's okay. It usually takes me about a year to write a book. From the first idea to having one that's sort of ready to go to the publisher. And I write many, many, many drafts of it, because usually that is how you get to know the characters. It's like each time you're peeling a layer from the onion, and you don't know them usually when you start. You have an idea of who they are, but they change and they evolve. So I write multiple drafts. I don't usually show it to anybody early on. This time around, because I have a tight deadline, I did show it when it was much rougher, which was good. People helped me by showing it. And I do many drafts on the screen, and then I do a printout and scribble it up, and then I read it out loud, because that's when you can really hear the things that are no good. And I just keep doing that, and then it goes to the editor, and the same thing happens. And I'll have a couple of friends who I trust read it, because they know me and they know where I need to kind of go deeper. So it's mostly a solitary process. You really are in your own head for most of it. So it's always a relief when I get to show it to other people. It's scary, partially because, you know, it's always scary when you reveal yourself, but it's also a relief because you are, again, like constantly under quarantine as a writer. You are in your room, in your head, wrestling with these characters and trying to figure out how to create the book you want to create. Bom, gente, eu perguntei para ela porque as histórias que ela cria, assim, são incríveis. A gente conversou um pouquinho na primeira live, né, de hoje sobre isso, e que é uma leitura muito catártica, que seja, o que eu quero dizer com isso? Você lê, dói, mas dói no sentido de que
no sentido de que cura, no sentido de que ela entende o que a gente está passando e ela nos ajuda a passar por isso. Então, assim, não é uma leitura pesada, é uma leitura catártica nesse sentido. E ela gostou disso, que ela fala que às vezes as pessoas acham que ela escreve sobre morte, sobre coisas tristes, na verdade ela escreve sobre a vida, que às vezes a pior coisa do mundo vai visitar a gente e a gente tem que saber lidar com isso e crescer e né, transcender esse momento ruim. Então ela gosta de de escrever sobre isso, que os personagens cresçam e se desenvolvam com isso. E ela diz que geralmente, eu perguntei para ela como ela escreve, qual o processo, né? Se ela se fecha, se ela conversa com alguém. E ela falou que ela normalmente leva, hey! Hi. Hello, Isabel! Aí ela falou que ela leva mais ou menos um ano, desde a ideia até ela publicar, mandar o rascunho fechado, né? O manuscrito para publicação, leva mais ou menos um ano. E normalmente ela escreve muito fechada, sozinha, quieta, várias versões. Quando ela está um pouquinho mais feliz com essa versão, ela imprime, rabisca essa versão toda e lê em voz alta, porque aí ela fala, eu consigo ouvir o que funciona e o que talvez não funcione tão bem. Então eu faço dessa forma. E ela dá para pessoas que são próximas dela, alguns amigos são muito próximos, para poderem ler essa versão e dizer o que eles acham. E ela diz que, assim, ao mesmo tempo dá muito medo, mas também é um alívio, é um medo porque você, como autor, você vive em quarentena, porque você trabalha muito sozinho, você tem medo do que eles vão achar, mas é um alívio quando você faz isso, porque você está fazendo isso com uma companhia de mais uma pessoa e de pessoas que te conhecem e conhecem o seu trabalho. Yes. Okay. A few questions you already kind of answer, but I'll go through it, just like 3 quick ones, and then I'll unleash the comments so people can, ask more questions. Is there a character you identify more with? Every character is a piece of me. So it's hard to say. I feel like when I wrote Where She Went, I really identified with Adam in the beginning of it when he was such a jerk. I think that I identify with all 3, Freya, Harun, and Nathaniel, in I've Lost My Way. There's pieces of me in each one of them. So, it's hard. I identify with all of them, even like the minor characters have bits of me or people I care about in them. So I think every book, I'm like, oh, these are the ones I identify most with, and then a new book comes along and it's like, oh wait, no, these are the ones I identify with. Eu perguntei se tem algum personagem que ela se identifica mais, e ela falou, todos têm um pouquinho de mim ou de pessoas que eu gosto muito neles, até os menores. Ela se identificou muito com o Adam bem no início, quando ele não era nada legal, do Se Eu Ficar. A mesma coisa com os 3 protagonistas de Eu Perdi o Rumo. Então, ela acaba se identificando um pouquinho. Todos os personagens, mesmo os secundários, têm um pouquinho dela. What is your advice for aspiring writers? So much advice. I think the important thing to do, my number 1 piece of advice is write the story that you are dying to tell. I think that when you break down all the different kinds of stories, there's not that many. If you go into a bookstore, it's like, misfit finds their place, hero's journey, there's love stories, but it really is, there's not that many different kinds of stories. What makes them so different is that every person has a specific personal experience that they bring to writing the story. So understanding that you are the only person in the world that can write your specific story. So even if you choose to write about going to Mars, tap into the part of you and what you are feeling and what you care about when you're writing that story, because that is what is going to make your story about going to Mars different from anybody else's. So I think that is really own who you are and own your voice is the first thing that you have to do. And then the second thing you have to do is you have to be willing to write a lot of shit. Whether it's all practice. Sometimes I write entire books that I throw away.
And I don't regret a moment of it because it's all part of getting me there. So Nathaniel, for instance, came from, he had his beginnings in a different book that I wound up not writing. And I put that book aside, but Nathaniel stayed with me. So when I've Lost My Way came, there was a character like that. I imported him into that one. Just write every day, write even when you think it's terrible, and stop worrying about thinking it's terrible, and stop thinking that it's something that has to be perfect on the first draft. There is no such thing as a perfect first draft. And it's something you have to be good at age 15. I know a lot of people who want to publish a novel now, but writing is one of those things, unlike, say, gymnastics, that the older you get and the more life experience you amass, the better you get. So time is on your side. So good to listen to this. I'm sure they love it. You have a lot of readers that are writers, so they'll love this. Ela tem muitos leitores que eu sei de vocês que querem ser autores ou que já são autores, então ela está aqui muito feliz com isso. E eu perguntei para ela quais são as dicas que ela dá, né? Qual o conselho que ela dá para jovens autores ou para novos autores. E ela disse: você tem que escrever a história que você está morrendo de vontade de contar. E não importa se existe, o tipo de história já foi contada, se é um romance, se é uma jornada de herói, se é o personagem todo errado que quer achar o seu lugar no mundo. O tipo de história já existe, mas o seu jeito de contar vai fazer a diferença. A sua experiência, se você quer escrever sobre uma viagem para Marte, o jeito que... A parte que é você nessa história é a parte que é importante, porque é a sua experiência, a sua personalidade, o que você está trazendo para essa história que vai torná-la única. Então, busque isso. Ela disse, não se preocupa em que você tem que começar com 15 anos e se você já passou dessa idade você não vai poder publicar. Mentira. Não é igual ginástica olímpica, que você tem que começar numa certa idade. Pelo contrário, quanto mais experiência você tem, o tempo está do seu lado. Então, quanto mais experiência você tem, mais idade você tem mais informação e mais conteúdo para colocar num livro. Então, não se preocupa. E não se preocupa, eu vou falar palavrão, desculpa, gente, não se preocupe em escrever merda. Não vai ser sempre perfeito, não vai ser sempre muito bom. Escrever, você precisa ter prática, é uma coisa que você vai escrever, não vai ficar perfeito, às vezes você vai jogar coisa fora e você tem que continuar escrevendo, escrever todos os dias. Ela falou que tem ela escreveu livros que ela simplesmente não vai publicar porque não gostou. O Nathaniel foi uma desses personagens que estava num outro livro que ela não gostou do jeito que ficou. Ela falou, não vou escrever, jogou o livro fora, mas ele como personagem ficou com ela. Então ela trouxe... Quando ela deu a ideia ela teve a ideia do Eu Perdi o Rumo, ela trouxe esse personagem para esse livro. Então, tenha isso em mente e escreva sempre. Okay, let's unleash the comments so people can ask more questions. Right. I love this. Yay! Pronto, pessoas, façam sua pergunta para Gayle. Lots of hearts. I love the hearts. Me too. Oh. This is making me happy. Podem perguntar, pessoas. Mais perguntas que vocês tenham para Gayle, I'm telling them, ask away, because now that's the time. I love this advice. Valeu, Eliane. They're saying, you're so nice. Yay. Yeah, I asked my kids, they wouldn't agree with you. Eles falaram que ela é muito fofa e ela pergunta, fala isso para os meus filhos, eles não vão concordar. They ask if you have pets. I do. I have a cat named Gigi, and she mostly hangs out in Willa's room. Let's see if we can find her. I'll take you on the tour of the house. Okay? Ela tá aqui catando, ela tem um gato chamado Gigi, tá catando aqui e não consegue achar. She's shy. Ela é tímida, a gatinha dela. Amanda tá adorando isso, né, Amanda? I don't know where she is. She might be outside. She's the only one of us who can roam around with freedom now. She comes and goes whenever she wants. She doesn't have to wear a mask. Ela falou que a gata é a única da família que pode andar para onde quiser sem ter que usar máscara. Que ela é a única que tem liberdade, mas ela é tímida, então ela não conseguiu achar o gato para mostrar pra gente. Cadê aqui? Someone asked if you're
if you think about writing a story about late adoption. About adoption, but not as babies, adoption of older kids. Oh, that's an interesting story, or an interesting idea. I haven't thought about that. I wrote about adoption from the point of view of the adoptee in my novel Leave Me, which is about a woman who, among other things, is sort of grappling with being left by her mother when she was little. And that definitely was because of my experience, you know, having an adopted daughter, you realize all of that. But I think it's really interesting, the idea of these older kids. And a good friend of mine adopted his daughter from Colombia when she was 14, I think. And I think they might be working on a book together, which would be incredible. And her story is amazing. She's got this beautiful singing voice. She's moved to New York and has this crazy life. But I like that story. I like this idea and what it would be like to sort of join a family when you're that age. It's a good idea. I might have to take that. Thank you for the suggestion. Perguntaram aqui se achava interessante escrever uma história com adoção de crianças já mais velhas, né? Não crianças bebês. E aí ela falou que ela gostou muito dessa ideia porque ela tem uma filha adotiva e um casal de amigos dela adotou uma criança com 14 anos já, da Colômbia, e falou que agora elas estão mudando, tem uma voz linda, e se mudaram para Nova York, tem uma vida muito louca. Ela falou, seria interessante escrever sobre ingressar numa família já com uma idade mais avançada, e não uma criança, né? Gostei, talvez eu use essa ideia. Então, viu? She liked the idea. What was the book that took the longest for you to finish writing? You know, I think maybe it's I've Lost My Way, not because the book took me so long, because it was more that there was 2 years, 3 years of flailing around and starting all these books and abandoning them before I found my way to that book. And then it was fairly quick. So that's one answer. Leave Me is one where I started it and put it aside and then picked it up 4 or 5 years later. And it had changed. The premise was the same, but it was what was going on about my thoughts about motherhood and the conversations we were having about who should parent a child and whether the woman should do what we call the emotional labor. So those were ones where it wasn't the book that took that long. So, you know, it's hard to say because so many of my books start and then they stall and they come back again. So it takes years. The book I'm about to finish now, I started 5 years ago. And so I think a lot of times I can't find the book yet, and it takes me a few years to be able to write it. Vocês perguntaram qual foi o livro que demorou mais tempo para ficar pronto. Ela falou, eu perdi o rumo, demorou, não no sentido de demorar para escrever, mas demorou porque eu fiquei uns 2 anos sem conseguir escrever algo que fosse interessante. A mesma coisa aconteceu um pouquinho com Quando Eu Parti, que foi um livro que ela escreveu, mas aí ela parou, e aí ela deixou parado, e aí ela voltou para escrever. E esse livro que ela tá acabando de escrever agora, que ela está entregando para publicação, levou 5 anos, desde o momento que ela teve a ideia até ela começar a escrever, aí ela parou. Ela falou, muitos dos meus livros levam tempo porque entre eu ter a ideia e acabar de escrever, eles levam um pouco tempo, mas até eu chegar nessa ideia, às vezes eu paro, volto, retomo, deixo de lado, então é difícil ter esse ponto de vista certinho, assim, essa matemática certinha nesse sentido. Cadê mais o quê? Adam's Band from If I Stay. Did you talk to your daughter about it? Was she like a consultant? My husband was the consultant in like writing If I Stay and Where She Went, in terms of like what guitar he'd be playing and what the sound was like, or back then what it would look like for a band to sort of be building until they got huge. So I think now if I were writing it, my daughter would be my consultant. She's the perfect age. But when I was writing If I Stay, Dembele wasn't born yet and Willa was 5.
Vocês perguntaram se na hora de escrever se foi a filha dela que ela usou como consultora na parte da música, né, do Se Eu Ficar. Ela falou que não, quem foi o marido, porque na época a filha dela, uma tinha 5 anos, a outra era bebê. Então, hoje em dia, se ela escrevesse esse tipo de livro, essa história, nesse momento, ela consultaria, porque ela está na idade perfeita para isso, mas na época não foi o marido, porque ele tem todo esse background de música e ele que ajudou ela a criar essa parte do livro. Okay, Cody and Britt were inspired in your 17 articles or by your 17 articles. Which one of them was harder to write, or which one of them was more like intense? Could it be something like this? I think it was Cody, because it wasn't just that she lost her best friend to suicide, which is it's a terrible thing to lose somebody you're close to. It's a horrific thing to lose them to suicide. But she had spent her life thinking that Meg was the special one and she was just sort of basking in her glory. And to come back from that and to feel so powerless, it was hard to write her, but she was angry too. And there's something about writing a really pissed off character that's very satisfying and cathartic. So I think she was definitely the more intense character to write. The hardest character in that book to write was the villain. So when I wrote the first draft, I just left spaces for where he would be, because I just was not in the right headspace mentally to be able to confront somebody like that. Because for Meg to fall for him and for Cody to fall for him, he had to be seductive. He had to speak a certain kind of a truth to them. So that was the hard character to write in all of that. Entre as duas personagens, a Cody e a Britt, foram inspiradas em histórias que ela escreveu, em artigos que ela escreveu para Seventeen, que eu falei que é tipo uma revista Capricho, né, que a gente tem aqui, Seventeen, lá nos Estados Unidos. Ela falou que a mais difícil para ela para escrever foi a Cody, Eu Estive Aqui, porque ela perde a Meg, que é a melhor amiga dela, para suicídio, né? A Meg comete suicídio, mas ela falou que além disso tudo, de ser essa dor, de lidar com tudo isso, ela sempre sentiu, a Cody sempre sentiu que quem era muito especial era a Meg, que ela não era especial, ela era sempre, tipo, aqui era a aba da amiga. Né? Então, lidar com tudo isso e perder a amizade e essa perda dessa conexão foi muito difícil. E a Cody também tá assim, ela tá com muita raiva. Então, escrever uma personagem com muita raiva é muito catártico, assim, você coloca tudo pra fora. Mas o personagem mais difícil para ela escrever nessa história toda foi o vilão, que eu não posso falar, porque senão spoiler, porque é um personagem que ele tem que ser sedutor, mas ao mesmo tempo ele não é nem um pouco bacana. E quando ela começou a escrever, ela deixava lacunas nessa parte, porque ela não estava preparada para escrever essas partes dele. Então, ela foi deixando lacuna até um certo momento que ela pôde preencher com esse vilão que realmente a gente odeia loucamente nesse livro. Nossa, personagem do direito. E é isso. Let me see more. Do you think any other of your books will go to the movies? Will be turned into a film or a TV series, kind of? Yes. I can't say anymore. Yeah. There's one project that is going to be so amazing, and I can't say anything more, but I think when we can finally tell you all about it, it's going to be special. Okay, you can't just say that and don't expect there won't be a follow-up question. Was it one already published or something new? One that you have published. But I think you've published everything at this point. So. Oh my God, Gail! When will we get any more news? Everything is so slowed down because of what's happening, so I don't know. But it's going to be. I'm so excited about the people who are. As soon as there's news, you will know.
Movies or something like streaming service? Everything is streaming these days. Okay. You are the best, Gayle Forman. Okay, let me just... Gente, outro livro, um dos livros que nós publicamos aqui na Arqueiro, vai virar ou filme ou série. Ela não pôde dizer qual. Eu perguntei se ia ser serviço de streaming, né? Porque tem Netflix, tem a Hulu, tem a Amazon, tem vários serviços de streaming. Ela não disse qual. Eu perguntei se ia ser streaming ou cinema. Ela falou, tudo é streaming hoje em dia. Então, veremos alguns dos livros transformados em projeto para um serviço de streaming. Não sabemos se é série ou filme. Mas não tem informação além disso ainda, porque ela ainda não pode revelar por causa da pandemia. Ela não sabe como está o timing de revelar o projeto e o projeto ir à frente no caso de ser lançado. Has it been already filmed or something or no? No, we're not. It's a ways off. So I don't want to get you too excited because lots of things don't happen. But if it does happen, it's going to be beautiful. Ok. Yeah. Ela falou que ainda não foi filmado, ainda falta muita coisa. Então, ela falou assim, se realmente for acontecer, vocês vão ficar sabendo e vai ser incrível, mas eu não posso falar mais nada sobre isso por enquanto. Então, estamos aqui todos morrendo no surto, gente. I'm saying we're all like, just being fangirling like crazy right now. One more. Okay, I have two more questions. One more question from these guys, these amazing guys, and then one more from me, and then we have to say goodbye. Oh, I love it. Yeah. This is so good. Yeah. What are your fondest memories of coming to Brazil? Oh my gosh, so many amazing memories. First of all, meeting you all was fantastic. So many hugs. I loved it. I hope we can hug again soon. I miss hugging people. I loved going to the beach and eating. I forget those little bugly things that are like famous in Brazil. I have pictures of them. I love that. I went swimming and it was in September and I'm like, why isn't everybody swimming? And the water was freezing. I was shocked how cold it was. I loved the colors, I loved the people, I loved the music, I loved the food, I loved the artwork. I have this amazing artwork downstairs that I got in Brazil. It's the whole thing was fantastic, but I knew even before I went, just from interacting with my Brazilian fans, that you were my kind of people. You were big-hearted and warm and open, and it was just so much fun. The only thing that is difficult is Portuguese is hard and Brazilian Portuguese is really hard. And I speak Spanish. I thought I could manage it. And I was in Portugal last summer. I'm like, oh, it's easier here than it was in Brazil. I could not understand a word. Ela falou, eu perguntei quais são as grandes memórias que ela tem, as lembranças que ela tem aqui do Brasil. Ela falou que ela amou abraçar todo mundo, que ela sente falta de abraçar, ainda mais agora. Ela amou que ela foi pra praia, ela adorou que o pessoal estava nadando na época, em setembro, que geralmente é mais frio, né, nos Estados Unidos. E ela falou, gente, a água estava gelada, mas eu amei a comida, eu amei a música, eu amei conhecer todos vocês. Eu já conhecia os brasileiros porque ela interage muito com os fãs no Instagram e nas redes sociais. Mas conhecer foi tudo, e que ela falou, eu sabia que vocês são o meu tipo de pessoas, que vocês têm um coração enorme, vocês são muito companheiros, e isso foi incrível para mim. Agora, o único problema é que eu falo espanhol e eu já tinha ido para Portugal, eu vi o português de Portugal e eu consegui entender alguma coisa, agora o português do Brasil é completamente diferente, eu não consegui entender nada, e isso foi muito difícil, é um idioma muito difícil de entender. I shouldn't say anything because I've understood a little bit of what you've said, which is how I can tell you're such an amazing translator because you're not missing anything. Thanks. Ela falou que só para ela não entendeu nada assim, ela entende um pouco, tanto que ela entende que eu estou falando, por isso que ela gostou da minha tradução, mas é bem diferente do que ela está acostumada em termos do espanhol e do português de Portugal. Last question. From all of these crazy times, I know Instagram will kick us out, and I don't like that Instagram. Yeah. I don't like it. We're through when we're through. We we're done Instagram. Not we're talking books. Don't rush us. Yeah.
with all of this that is going on, what is like the one good thing that you think we'll take from all of this experience? This has shown us, without any question, how connected we all are in all of these different places, in all of these different countries, in all of these different cultures, and how what happens to one impacts another. And with all of the crazy things that's been happening and all of the political response that may or may not be sufficient, I have seen people in my community step up in a beautiful way, where neighbors are baking food, baking bread, or delivering meals, or just helping who needs helping. And we all come out at 7 o'clock to clap. And it's for our nurses and our doctors and our firefighters. But it's also, I think, it's a way of saying to each other, here we are, we're here together. And if we can maintain that and carry that forward, I think we will be better off. Awesome. Eu perguntei para ela, primeiro que a gente está arrasado que o Instagram joga a gente para fora depois de 1 hora, então a gente está aqui discutindo que a gente vai acabar de conversar quando a gente quiser acabar de conversar, né, gente? A gente está conversando de livro, 1 hora é muito pouco. Eu perguntei para ela, depois de tudo isso que está acontecendo, o que é uma coisa que a gente pode tirar de uma coisa boa depois dessa experiência toda? E ela falou que é a conexão. Isso mostra que não importa de que cultura, qual é o seu background cultural, de fé, político, o que acontece com uma pessoa impacta todo mundo. E é muito importante, as pessoas estão se unindo muito, estão ajudando, eles estão fazendo o que podem para ajudar, independente do que, se são enfermeiros, bombeiros, pessoas, vizinhos, né? Tá todo mundo se ajudando. E às 7 da noite, ela falou, a gente sempre aplaude na janela. E não é só para aplaudir essas pessoas, mas também para aplaudir, para dizer que a gente está aqui, a gente está junto nessa, estamos todos juntos, a gente vai conseguir superar. E se a gente conseguir manter tudo isso, depois que tudo isso acabar, vai ser uma sociedade melhor do que quando começou, né? Esperamos. Então, Gail, thank you so much for talking to us. It was so amazing to have you over. Thank you, and thank you for writing these amazing books that, you know, talk to our hearts. Thank you. Well, thank you, Phineas. Thank you, Arqueiro, for publishing these books. You guys are amazing. And thank you to my Brazilian readers. You guys make me feel connected to a larger world, and I'm really, really grateful to you all. And thank you for having me today. Oh, you're welcome. You're always welcome. Thank you. Gente, muito obrigada por mais uma live. A Gayle agradeceu muito, não só a editora, mas todos vocês, que vocês tornam ela conectadas, fazem ela se sentir conectadas com uma coisa ainda maior, com um mundo maior. Eu agradeço muito a vocês por mais uma live incrível. A Gayle foi maravilhosa. Mais uma vez, depois dessa live, ela vai ficar salva aqui no IGTV, para vocês poderem assistir. E todos os links com todos os livros da Gayle vão aparecer agora nos stories também. E o Eu Perdi o Rumo está com 10% de desconto com o cupom que está aqui embaixo, na Amazon, com 10% de desconto em cima do desconto que já está lá. Então, aproveitem, é um bálsamo na alma. E a gente se vê daqui a pouco, a gente se vê amanhã em mais uma live. Um beijo. Obrigada. Thank you so much. Obrigada. Bye, everyone. Tchau.